Olá, eu sou Magela e esse é o último programa da primeira temporada da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Nos últimos meses, conversamos com alguns dos maiores nomes da conservação no Brasil e resgatamos histórias incríveis que ficarão registradas para as futuras gerações. Hoje, vamos conversar com um dos maiores pensadores da história moderna. Milhares de povos indígenas e comunidades tradicionais vivem há séculos em harmonia com a natureza. E também há séculos são ameaçados por garimpeiros, pelo avanço do desmatamento e pela invasão de suas terras. Algumas vozes se levantam chamando atenção para a necessidade da resistência. Converso hoje com o escritor e ambientalista Ailton Krenak. Nesta terça-feira, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Ailton Krenak. Ambientalista e escritor brasileiro, é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena do Brasil, com reconhecimento internacional e pertencente à etnia indígena Krenak. Trabalhou como produtor gráfico e jornalista, participou de diversos movimentos ambientais, lutando pelo avanço dos direitos dos índios brasileiros e foi assessor especial do governo de Minas Gerais para assuntos indígenas entre os anos de 2013 e 2010. Atua no Núcleo de Cultura Indígena da Serra do Cipó, em Minas Gerais, e foi eleito em 2020 como Intelectual do Ano, vencendo a 62ª edição do Prêmio Juca Pato, concedido pela União Brasileira de Escritores. Eu estou a par da nossa pauta e eu acho importante que em alguns ambientes sejam trabalhadas memórias desse processo que, no caso do Brasil, aproximou o socioambientalismo de um campo de interação com a ciência, não é pautada só pelo movimento social, digamos assim, né? Ela tem uma dinâmica muito interessante, que é o de articular informação científica com mobilização social. Uma das uma das propostas desse projeto é exatamente popularizar a questão tanto da briga pela conservação quanto da divulgação científica, né? Não existe só uma natureza, né? A própria ideia da natureza separada de nós, os humanos, ela já é um corte de alto risco, porque quando ela separa nós, os humanos, da natureza, ela abre uma brecha para a entrada, por exemplo, de um vírus que está matando milhões de pessoas como se fossem moscas. E esses homens moscas morrem por aí afora sem saber nem o que está acontecendo com eles, porque é uma alienação no sentido de que nós somos vida, nós estamos na vida. Esse nosso corpo, o nosso corpo, ele tá na mesma relevância que os líquens, as bromélias, as árvores, a montanha, o rio. Um rio saudável, um rio vivo, um rio com vida, produzindo vida, é o ambiente que a gente podia imaginar que é a Terra produzindo nossa vida. Nós, vida, nós sendo viventes dentro desse organismo da Terra, isso seria imaginar o estado, digamos assim, ideal da natureza. Nós dentro. O problema é que a modernidade, o progresso, tal do Revolução Industrial e todos os artifícios que foram sendo bolados ao longo da história, eles foram dando uma ideia para gerações e gerações, principalmente no século XX, dando uma ideia de descolamento do fazer, do cotidiano, de uma coisa que é a natureza. Uma certa natureza, assim. Uma natureza que pode aparecer na poesia, na música, na literatura, pode às vezes até ser
sugerida num filme, mas não é uma coisa para entrar no seu planejamento. Você não planeja isso, você não inclui isso no seu programa. Você abre uma clareira na mata, bota um pasto, ou põe uma soja, uma agricultura, ou um gado, e não pensa no dano que você está causando àquele lugar que você está se estabelecendo, e amplia aquilo feito uma lepra, aí chega uma hora que aquilo vira um câncer. O câncer que nós temos hoje no Cerrado é o agronegócio. Não adianta querer botar em questão essa afirmação dizendo que eu estou fazendo terrorismo cultural, mas o agronegócio, monocultura, usando droga, usando veneno no cerrado, é uma desgraça. E agora aquilo já está se infiltrando, essa mentalidade, ela está chegando ao ponto de botar fogo no Pantanal. Quando eu vi o Pantanal pegando fogo, numa extensão nunca vista, eu fiquei pensando, mas que contrassenso, gente. O Pantanal é um lugar de água. Ele é as nossas, digamos, Everglades. Ela é aquela paisagem que tem lá na Flórida, que é mais da metade do território da Flórida, é pântano, são águas. Mas eu me lembrei de uma associação muito ruim. Os americanos, eles aterraram Miami. Miami é um aterro. Eu acho que é um aterro sanitário, na verdade, Miami. Então, no sentido amplo, né? Humanitário, sanitário. E eu acho que o agronegócio brasileiro está a fim de transformar o Pantanal num aterro. Por isso que eles estão destruindo o ecossistema. Eles querem terra. Eles querem terra no sentido fundiário. Então a gente tem um dilema na história do Brasil, que é a ideia da terra como patrimônio fundiário, ativo. A terra é uma coisa que você rouba, toma, registra, e depois você deposita num banco para você ter ativo. Essa primeira fala minha é um desabafo sobre a violência com que a história do nosso país trata a terra. Terra. Aquela superficial camada de solo que é possível cultivar, plantar, e que ela é tratada como se fosse uma coisa que você pode repor. É mentira. A camada de solo agriculturável não se repõe. Ela adoece e morre. E essa introdução brilhante sua já nos introduz num assunto muito importante que eu queria resgatar com você, que são exatamente as décadas de 60 e 70, que é aquela invasão da Amazônia numa justificativa, que tinha até um lema, né? O integrar para não entregar. Isso justificava já essa ocupação irracional da Amazônia e mostrava, na sua opinião, essa invisibilidade histórica dos povos indígenas e dos demais povos tradicionais perante o governo brasileiro? Era uma das etapas, porque houveram anteriores. Lá atrás, digamos assim, no período de indústria, quando o Brasil começou a transitar de um país agrícola, no sentido tradicional, né, para um país industrializado, na década de 30, a partir de 20, 30, aquele período ali foi um golpe mortal nessa observação sobre os povos nativos, né, os povos indígenas, e um território que ainda tinha capacidade regenerativa, autorregenerativa, né? Aquela ideia de um ecossistema que, mesmo sob o uso, dentro do processo de uso do antrópico, ele consegue se restaurar e responder no tempo a uma dinâmica que a gente quase que poderia usar a ideia de sustentabilidade. Então, assim, essa história de sustentabilidade ela deveria ficar limitada ao campo da economia.
Aplicar isso à ideia da natureza é uma malandragem. Na década de 20, 30, quando o Brasil começou a se industrializar, talvez existisse na atividade de produção um equilíbrio entre a demanda dos humanos e a oferta da terra. Estou tentando lembrar aquela sigla que articula Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, né? O SNUC foi destruído nos últimos 10 anos. Primeiro ele foi sendo desmoralizado, depois ele foi sendo desmontado de dentro da gestão da política, né? da implementação da política e também na regulação da política. Até que a gente chegou na bandalheira de quando houve o debate sobre o Código Florestal. Dentro do debate do Código Florestal, aproveitaram para diluir toda a questão relativa às áreas prioritárias para conservação, aos topos de morro, aos picos, lugares de distribuição de chuva, as áreas de reposição. Isso foi tudo desbaratinado e as próprias unidades de conservação passaram a ser botadas em questão como lugares que eram necessário ter uma vigilância e um cuidado especial, e começaram a banalizar a ideia das unidades de conservação ao ponto do ministro atual dizer que tinha que passar a boiada. E eles estão mesmo passando a boiada, porque eles estão desmontando a política ambiental, tanto no sentido da regulação, né, no termo das leis, normas. Eu participei do CONAMA na década de 90. Lá em 91, 92, eu participei do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e eu tinha que separar um tempo da minha vida, do meu cotidiano, para ir para Brasília, participar dos debates dentro do CONAMA, para criar as regulações que no final da década de 90 e na virada do século deveriam ser as políticas do Brasil com relação ao meio ambiente, não só no sentido de conservação da biodiversidade, da natureza, mas também urbano, que a gente tratava, inclusive, de orientar como que seria a destinação final de um lixo hospitalar, porque não tinha. Os hospitais podiam jogar os restos deles em qualquer lugar, e nós sabíamos que tinha um lugar que esses restos eram jogados nas bacias hidrográficas. Eu acompanhei a criação dos comitês de bacia hidrográfica. Eles foram vistos com muita esperança, mas eles foram avacalhados. Hoje, os comitês de bacia hidrográfica eles estão dominados por uma politicagem mesquinha, onde a ciência não tem nenhum valor. Os comitês de bacia hidrográfica, o que determina o que acontece ali dentro, são os arranjos, as negociadas. As grandes corporações conseguem se infiltrar nesses comitês, botar seus laranjas lá dentro, para eles ficarem dirigindo as comissões. A Vale do Rio Doce, a BHP, a Renova, toda essa pilantagem está dentro dos comitês aprontando. A jornalista Cristina Serra, no seu livro que fala sobre Mariana, a lama de Mariana, ela investigou e descobriu o tanto de autoridades que estavam dentro de agências de regulação ambiental no governo brasileiro, em Minas Gerais e em Brasília, cooperando para que as mineradoras pudessem ter isso, conseguiam ocultar as suas malandragens, as suas licenças fajutas e as suas negociatas para obter autorização para operar antes de ter as licenças exigidas. Então, quer dizer, teve um monte de malandragem que foram se misturando de uma maneira com aquilo que seria o campo da regulação, da legislação, para o meio ambiente, para uma gestão ambiental, e a ciência, o desenvolvimento, o progresso, o avanço da ciência, conhecendo os ecossistemas, entendendo que o Sudeste tem chuva, porque lá dos Andes forma uma bênção maravilhosa, uma dádiva da natureza, né, e do ecossistema planetário, que os Andes
emite um ar frio, 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 que alcança com alguma nuvem de calor, que captura aquele ar frio, 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 faz uma mágica lá no céu, transforma aquilo nos rios voadores. Essa ideia dos rios voadores é uma coisa maravilhosa, que consegue dar uma ideia para uma criança de como essa chuva, essa água vem lá da Amazônia, faz aquela formação toda da floresta, passa pelo cerrado e vem fazer chuva em cima de São Paulo, do Paraná, vem fazer a agricultura do Sudeste prosperar. Aí os retardados do Sudeste vão botar fogo na Amazônia, arregaçar com o cerrado, e depois cai uma fumaça das queimadas em cima de São Paulo. Aí as pessoas falam, nossa, mas está caindo fumaça, tem chuva química em cima da gente? Vocês produziram isso. Então nós estamos assim, a gente está queimando a ponte, nós não vamos poder voltar. Nós estamos passando pela terra e queimando as fontes. Eu vejo muita gente usar a expressão ecossistema como se fosse um termo técnico. Será que os sujeitos que usam a expressão ecossistema conseguem ter um sentido do que é o ecossistema? O quanto ele envolve a ideia do ecossistema? Como que ele evoca um sentido de vida, de dinâmica da vida, a vida o tempo inteiro se movendo, como se fosse uma constante explicação de vida. Isso é ecossistema. Tem a ver com a palavra sistêmica, que é alguma coisa sistêmica. Ela nasce, morre, vive, nasce, morre, toca acidente, vira árvore, cai, vira árvore de novo. Sistêmico. Ele é água, ele é vapor, é chuva, é água correndo no rio, é água virando vapor, é água caindo de novo. Sistêmico. O problema é que tem um idiota por aí que usa a gramática, a linguagem da ciência, do meio ambiente, da ideia da tecnologia, mas é tudo um papagaio. Não tem coração, não tem sentimento, não entender que ele usa o sistema, está falando uma coisa sagrada. Tem uns pilantras, inclusive, que começaram a chamar de ecossistema um ambiente de negócio. É uma pilantragem isso. Eles conseguiram sacar que na natureza existe uma capacidade de regeneração, de autorregulação, e eles capturaram essa ideia para desenhar modelos de negócio. E chamam isso de ecossistema de negócio. E isso é uma prevaricação, você entendeu? Para não usar um termo mais radical e incisivo. É prevaricação. É a má consciência que quer dizer que é a ciência. Tem uma coisa que é má consciência, que se disfarça em ciência. Essa pilantragem de dizer que existe ecossistema de negócio é um aviltamento do sentido da palavra. É uma degeneração do termo. Deviam pegar todos os caras do ecossistema de negócio e prender eles. Eu queria resgatar um personagem muito importante da história, que é Marçal de Souza, que foi assassinado em 1983. Queria que você falasse um pouco da importância dele para a causa indígena brasileira e também para o ambientalismo brasileiro. Então, Magela, lembrar Marçal de Souza, que tem também o nome de Tupã-Pi. Marçal de Souza é Tupã-Pi. É outro nome dele, ou é o primeiro nome dele. E esse grande espírito, essa grande pessoa, ele está presente na minha lembrança, no meu pensamento. Eu já provoquei alguns amigos que são bons escritores a pensar em escrever uma biografia. Ele merece uma biografia.
ia depender de muita pesquisa, porque ele viveu num tempo em que não tinha tanta cobertura jornalística, não tinha tanta, não tinha tanto registro do que uma pessoa do lugar dele falava. Ele foi um grande orador, e ser um grande orador, na tradição guarani, é uma distinção própria dos grandes, seres, dos grandes almas. Então, aquela verve dele, aquela capacidade dele de articular em português, e sai um Kaiowá ali, porque ele é um Kaiowá, né? Ele pensava ali. Ele pensava no universo, na cosmovisão de Endeavor. Uma grande concentração de povos que pega Bolívia, que pega aquela fronteira do Brasil com o Paraguai, que atravessa essa fronteira aqui nossa, que vai lá na Argentina. Numa região onde a disputa de terra era tão violenta, e onde os parentes desse companheiro dele eram apanhados de madrugada na carroceria de caminhões e levados para as usinas para cortar cana-de-açúcar, um trabalho sem escravo. Porque tinha uma situação viva que era o seguinte: para você integrar um lote de trabalhadores na usina, você tinha que ir dentro de um coletivo, de um grupo, você não negociava nada. Você era vendido num pacote de mão de obra, o gerente pegava um pacote de pena ou peguar, ou ali, botava no caminhão e entregava. Eles ficavam a estação inteira lá trabalhando e jogados num galpão feito bicho. Quando terminava, eles recebiam dinheiro porque eles não sabiam o que era, porque esse dinheiro era um desconto de tudo. Só dava de trabalho, de comida, só dava de tudo. Eles pegavam a miséria e voltavam para o trabalho central, a reserva onde eles estavam vivendo, esperar de novo ser chamado. Então, ele denunciava isso, denunciou essa ilegalidade, denunciou essa violência, e ele foi assassinado brutalmente porque ele não se calava diante dessa injustiça, dessa violência. Inclusive, funcionários, família, colonais, e inclusive alguns capitães índios que tinham privilégio e usavam esse privilégio para vender mão de obra semi-escravo de outros índios, dos usineiros. Esses mesmos usineiros que ganham prêmio ali do agronegócio, que exportam muito. Então, o Marçal de Souza, a história dele, a biografia dele, vai implicar em contar um pouco a história da invasão do Mato Grosso, quando o Mato Grosso ainda era o do sul e do norte. O Marçal era uma pessoa do tempo em que não existia Mato Grosso do Sul, existia Mato Grosso. Eu sei que hoje tem uma peleidade aí, quando você chega no Mato Grosso do Sul e fala Mato Grosso, os caras de lá de cá falam Mato Grosso do Sul. São separatistas, que adoram separar um pedaço para governar. É essa mentalidade mesquinha que domina ali. Então, eles estão botando fogo no Cerrado, acabando com o Pantanal, porque eles tiveram que matar o Marçal de Souza também. Né? Então, se você vai atrás das pessoas, nós vamos nos tornando uma comunidade medíocre, uma terra medíocre. É um futuro muito bacana. E o Marçal, ele inspira tudo que é movimento indígena de lá para cá. Inspira. É como a ideia de Tiradentes inspirar uma ideia de identidade brasileira. Mesmo que não esteja implicado diretamente, é claro que um menino que nasceu lá no Ceará, ele sabe lá quem é Tiradentes, ele só sabe porque no livro de escola dele, no Caminho Suave, na cartilha, tinha o herói Tiradentes lá. Senão ele não ia saber, porque ele não estava implicado socialmente na história daquela região do Brasil. Né? Mas
Tiradentes inspira qualquer um, a nossa geração, os meninos de qualquer lugar do Brasil, Tiradentes inspirava. Porque nós tínhamos, a gente, lá na escola, via lá uma cartilha que mostrava aquele cara. Aquele cara, ele marcou a separação entre a subserviência colonial e levantar alguma cabeça e dizer: essa terra tem dono. O Marcelo de Souza, um dia, para escândalo, até dos missionários e dos bispos que estavam promovendo a reunião em que ele falou, ele disse: o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. E nós, Cabral, não descobrimos nada. Ele invadiu. Aí, a hora que ele falou isso, cara, parecia uma profanação. Assim. Ele entrou na orelha dos caras, assim, doía. Ele estava olhando naquele tamanho. Porque, ao mesmo tempo que ele era um gigante, quando falava, ele também era esse, assim, frágil, né? Aquela coisa assim, de osso. Então, assim, que figura. E ele pega e solta aquela mensagem assim. O Brasil foi invadido. Nossa, como ele falou isso na década de 70, era de situação militar. A CNBB, os bichos, tudo, os mais conservadores, a recomendação deles, para levar esse homem para falar de tudo aí, não tem problema. E o Conselho de Ministros Funcionário, né, o pessoal da pastoral mais engajado, eles seguravam a onda, foram com umas pessoas, convocavam ele para falar e tudo. Mas os bispos mais conservadores falavam: não, o time está exagerando. Pastoral da Terra, CPT. Então, o Massal, ele habitou um lugar que não tinha movimento indígena. O movimento indígena seria o futuro do pensamento dele. Ele habitou um lugar onde o índio podia falar uma reunião de trabalhadores rurais. E quando a pastoral indigenista começou a cogitar de ter conversa com os índios, isso era uma extravagância. Tipo, conversar por quê com os índios? Porque era uma questão séria, que conversar por quê com os índios? E é muito interessante, porque essa pergunta ela vai ressoar fundo na história do Brasil. Conversar o quê com os índios? A gente não conversa com os índios. Os índios a gente inviabiliza, visibiliza e mata. Tem um modo de operar com o índio. A gente invisibiliza, aliena, remota, afasta, e se for preciso, mata. Essa é a história do Brasil. Por isso que a gente não brasileiro manda matar os índios. É óbvio. Marcelo de Souza foi um grito contra a invisibilidade da história indígena. E o mais maravilhoso é que o Marçal talvez tenha sido um dos primeiros sujeitos indígenas a falar de uma maneira pan-indígena. Ele não foi fazer uma reclamação do Guarani, como fariam, por exemplo, uma reclamação tipo: eu sou Chavante, eu sou Krenak, eu sou Yanomami, meu território, o Yanomami, ou o meu território, Chavante. O Marçal mandou para o espaço essa singularidade de cada tribo e disse: o Brasil foi invadido. Ele não estava falando da minha aldeia que foi invadida. Ele estava falando: o Brasil foi invadido.
Então, é de uma grandeza, é de uma perspectiva tão avançada que ele era a vanguarda do movimento indígena que um dia existiu. Se eu tivesse a capacidade de escrever uma biografia, eu faria a biografia do Marçal de Souza. Pela importância que ele tem, pela grandeza que ele tem, mas eu não me sinto capaz, assim, você entendeu? Eu acho que tem que ter capacidade para confrontar uma biografia dessa e ter coragem depois de apresentá-la de público sem passar vergonha. Ele está escrevendo a sua própria biografia em vida, né? E o seu protagonismo, talvez a história mais interessante seja de 87, né? Lá no Congresso. Eu queria tocar na Constituição brasileira, Krenak. Como você acha que a causa indígena foi tratada pela Constituição brasileira? Pelo processo constituinte, pelo debate antes de constituir o capítulo dos índios, antes de instituir o capítulo dos índios na Constituição de 87, o debate que se antecedeu, que começou em 86, que para mim começou nas ruas, na campanha das diretas já, e que junto com a convocação da Constituição, de um Congresso Constituinte, os debates já estavam também acontecendo. A sociedade brasileira tinha outra configuração, muito diferente disso que é hoje. Os sindicatos, os grupos de comunidade, agremiações sociais, associação de bairro, esses lugares debateram a Constituição do Brasil. As comunidades de base, elas afetavam a vida social na periferia, em favela, na roça, na zona rural. E tinha trabalhadores conversando sobre isso. Eu me lembro uma vez que eu fui na região do Vale do Jequitinhonha, a céu aberto, sentado em bancos de madeira, espalhado. Eu era esperado, junto com um outro colega e uma historiadora que trabalhava na região, para falar com a população rural do que a gente ia fazer na Constituição. Então, aquilo tinha uma capilaridade, tinha um sentido de negociação social tão maravilhoso que, se a gente contar, parece que não, parece que a gente sempre foi um povo retardado, imbecil. Agora, é impressionante como que a gente pode se estragar. Gente estraga. Eu acho que gente é igual um cacho de banana. Se você largar ele pendurado num lugar, ele apodrece, dá vinagre. Precisa estar o tempo inteiro conversando, precisa estar o tempo inteiro soprando, precisa estar o tempo inteiro acendendo fogo, pegando oxigênio, para não apodrecer, senão apodrece. Eu fico assistindo uma parte da memória de quem nós somos apodrecendo ao meu redor. E eu fico assim pensando, que desgraça. Porque a Constituinte de 87, 88, ela foi produzida antes, no chão. Quando ela foi negociada nos termos já institucional, foi uma negociação que já perdeu muita qualidade. Porque era para ser um congresso, era para ser uma Assembleia Nacional Constituinte, e ela virou um Congresso Constituinte. Era para ela ser universal. O sonho era ser universal, mas a negociação entre Ulisses Guimarães, entre Tancredo, Sarney, todos esses caras, eles fizeram tanto negócio, pactuaram tanto, que o negócio foi virando aquela coisa, aquele PSD ali, entendeu? Foi virando aquele PSD. Adversários, opositores assim, radicais, comiam no mesmo prato para poder suportar um ao outro e fazer um acordo para ter uma mais ou menos.
Quando abriu o debate, o pau quebrou nas comissões. Eu tive a oportunidade de passar e até falar em algumas comissões do Congresso, que foram produzir os documentos que foi virar os capítulos da Constituição. Na de meio ambiente, por exemplo, eu participei junto com Florestan Fernandes. Eu tive mesa com Florestan Fernandes na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, para preparar as propostas. Eu estive junto com outros colegas, eu estive junto com o... Estou tentando lembrar o nome daquele geólogo daqui de Minas, um geólogo ou é um geógrafo? Não, um geólogo. Que foi deputado, que foi constituinte, depois continuou na vida política, foi deputado por Minas Gerais várias vezes. Pois bem, eu participei daquelas comissões, vi a qualidade do debate e acho que Ronaldo Vasconcelos? Não, a gente vai lembrar, é um magrelo, um comprido, magro, gente finíssima pra caramba. E ele é um cara que trabalhou muito para ciência e tecnologia em Minas. Até recentemente. Aí a temática indígena, o assunto, a questão indígena na Constituinte, ela ganhou um vulto e uma expressão que mobilizou a opinião do novo constitucionalismo na América Latina, para você ter uma ideia. Assim que a gente conseguiu promulgar a Constituição, pesquisadores do México, do Equador, da América Latina, se debruçaram sobre o novo texto constitucional do Brasil, porque eles achavam que ele era avançadíssimo. Ele era muito avançado. O novo constitucionalismo latino-americano, ele se alimentou da experiência do debate constitucional brasileiro. Ele rompe com a tradição constitucionalista colonial, ele quer se instaurar com um novo constitucionalismo, mas ele não pode negar a inspiração que ele teve nos debates que nós nos antecipamos aqui no Brasil quando a gente fez a nossa Constituição. Agora, a ironia é que se a gente produzir uma Constituição que fez o mundo nos considerar um país esclarecido, se não desenvolvido, porque a gente estava com tudo ainda por fazer, tinha gente conspirando desde dentro do Congresso para sabotar a Constituinte. Alguns dos constituintes, assim que terminou aquele mandato, assumiram cargos no Executivo e começaram a operar a neutralidade ou a neutralização de alguns dispositivos que a Constituição tinha instituído. O Nelson Jobim foi um desses caras. Ele foi constituinte e depois foi ministro do Fernando Henrique. Em 95, como ministro do Fernando Henrique, ele produziu encaminhou um documento de dentro do Ministério da Justiça, parecido com essas manobras que o Aras e o ministro da Justiça agora está fazendo, para sabotar a Constituição. Ele emitiu um parecer, uma portaria, uma coisa que eu não me lembro agora a natureza do documento, que abriu a precedência para o marco temporal, que botava em questão se era aplicável o princípio que a Constituição estabelecia ou se a Constituição precisava ser domesticada. Aí ele decidiu domesticar o capítulo 231 da Constituição, dizendo que os índios que não estivessem brincando de estátua no dia que a Constituição foi homologada, eles não tinham os direitos que estavam declarados ali. Só os índios que estavam no pátio da aldeia deles naquele dia
é que iam ter as terras reconhecidas. Os outros, o agronegócio podia pegar a terra. Ele já estava dizendo a mesma coisa que o Bolsonaro e os colegas dele estão dizendo, que pode tomar a terra dos índios, que pode fazer negócio na terra dos índios. O Nelson Jobim antecipou isso. Eu estou lembrando do Jobim, mas as pessoas que têm memória podem lembrar dos outros. Os outros que, com diferentes gestos e ações, detonaram com a ideia de que o povo tem direito a um meio ambiente saudável. A nossa Constituição fala isso. Ora, se o povo tem direito a um meio ambiente saudável, por que só agora nós estamos criando um marco regulador para o saneamento básico? 30 anos depois? De qual povo que nós estamos falando? Será que a gente está falando do povo que mora em Brasília, no plano piloto? Aquele povo que mora no plano piloto tem direito a um meio ambiente saudável. O resto do povo pode beber a água da lagoa lá do Rio de Janeiro. Ou do Rio Doce, que a Vale jogou a lama de Mariana em cima dele. Ou do Paraupebas, que pegou a lama de Brumadinho. Então, assim, meio ambiente saudável, né? Krenak, fala um pouco... Seria interessante uma hora perguntar para o Fábio Feldman. Seria interessante uma hora perguntar para o Fábio Feldman. Fábio Feldman, quem que você acha que saiu de dentro da Constituinte para ir desarmar os dispositivos da Constituinte nos empregos executivos que eles conseguiram depois nos diferentes governos espalhados pelo país afora? Porque alguns foram fazer isso de dentro do Ministério da Justiça, outros foram fazer isso de dentro do Ministério do Meio Ambiente, outros foram fazer isso dos governos estaduais, dos institutos de pesquisa, Instituto Florestal, das fundações florestais, porque eram pessoas que tinham vivido a experiência legislativa. E agora eles estavam em cargos executivos, na Eletronorte. Aí no Sul, como é que chama ali no Sul? A Itaipu Nacional. Teve cara que saiu da Constituinte e foi ser diretor da Itaipu. Então, ao mesmo tempo que a Constituinte foi um dispositivo de avançar o entendimento da cidadania e dos direitos e tudo, plurais, ele também foi uma incrível plataforma de negociação de novas formulações políticas para a vida brasileira. E o meio ambiente foi a menina de ouro da Constituinte, o meio ambiente. Digamos que o meio ambiente e as políticas sociais, no sentido mais amplo, foi assim o eixo rico, dourado da Constituição de 87. E que todos os espertalhões que puderam meter a mão nela depois meteram a mão. Mas, por outro lado, aconteceram algumas convergências, né? Eu queria que você falasse da luta dos seringueiros e indígenas que deu origem à Aliança dos Povos da Floresta. E as reservas extrativistas se originaram mesmo a partir das reservas indígenas, a ideia? Então, é interessante, Magela, você lembrar esse evento quase que imediato à promulgação da Constituição de 87 e 88, que foi o surgimento de um ambiente propício à aliança entre diferentes comunidades extrativistas com o povo indígena. Porque aí estão os pescadores, os ribeirinhos, os seringueiros, mas estão também um grande contingente de pessoas que depois vão aparecer como os babassueiros, o pessoal que estava lá no polígono dos Castanhais, o pessoal que estava o pessoal do Babaçu, entendeu? Esse pessoal que vivia do artesanato,
ribeirinhos, pescadores. Então, era uma multidão de invisíveis. Uma multidão de invisíveis que não tinha nem nome nem documento. Fora de brincadeira, não tinha mesmo. E a, a insurgência dessa multidão de pessoas de dentro da floresta, reivindicando vida, ela é produto do debate da Constituinte, ela é produto daquela movimentação política do final da década de 80, mas ela só vai acontecer na década de 90. É importante a gente deixar claro isso, porque senão fica parecendo que a gente promulgou a Constituição e saiu criando novas formas de governança por aí afora. Não é verdade. A Constituição só foi mesmo se tornar aplicada no cotidiano, na vida dessas comunidades, na segunda metade da década de 90. Os primeiros efeitos dela foi na economia, foi no planejamento, foi na gestão macropolítica do país. Nas comunidades, na vida cotidiana, esse movimento onde Chico Mendes se levantou como um sindicalista, não era um ambientalista. Ele era um trabalhador, sindicato. Mas ele trombava com tanto assunto que era natureza, na cara dele, né? E a própria experiência dele, a biografia dele, que ele pegou e falou, peraí, o que eu estou fazendo dentro de um sindicato? E ele transformou o sindicato no Conselho Nacional dos Seringueiros. É uma ideia de empoderamento e uma ideia também de assumir uma identidade que estava difusa e dizer, não, nós somos seringueiros, a gente vive no seringal. E o Conselho Nacional do Seringueiro ele começou com uma conversa doméstica de seringueiro, entre seringueiro, discutindo o problema da borracha, a produção da borracha, o preço da borracha, a relação com os patrões de uma terra devoluta. Só que eles falaram, peraí, essa terra que a gente vive, que a gente nasceu e onde a gente trabalha, essa terra é nossa, não tem um cara que é dono dessa terra. Então, como é que tem um empresário que explora a nossa mão de obra e usa esse recurso natural e se vangloria como se fosse o dono disso aqui? E aí começaram a botar em questão a situação fundiária dos imensos seringais da Amazônia, que era tudo grilado. Tinha cara que tinha um escritório no Rio de Janeiro ou em Londres e tinha milhares de hectares na Amazônia. Tinha nego que estava morando em qualquer outro lugar do mundo e titularmente ele era dono de um seringal na Amazônia. Nós descobrimos o caso de empresas que já tinham morrido, acabado, falido, que tinha sede em Londres e continuavam sendo donas nominal de uma imensidão de floresta na fronteira do Brasil com o Peru, na cabeceira do Alto Rio Juruá, nos rios Tejo. Alta formação do Juruá saindo lá para o Peru. Na bacia do Rio Envira, no Purus, na fronteira do Brasil com a Venezuela, com a Bolívia. Seringais. E lá dentro tinha comunidades humanas subjugadas por um sistema de patrão, apanhando, sendo carimbados, sendo judiados, uma ficção, porque não tinha ninguém, não tinha documento, ninguém era dono daquilo. Era um bafo. Aí, quando a gente viu isso, eu estava articulando o movimento indígena e o Chico, do lado dos seringueiros, a gente começou a aproximar nossos encontros, nossos debates, e foi inspirador, porque os seringueiros estavam reivindicando terra ao INCRA. E o INCRA estava adorando a ideia de dar um lote para cada um. Porque o INCRA ia finalmente realizar um registro de terras devolutas, inventariar aquelas terras e dar um título de reforma agrária sobre elas, muito bem conveniente para o governo do Estado brasileiro. Era uma reforma agrária indolor.
Era um band-aid na reforma agrária. Você já está aí? Toma o documento, fica aí. Você está abandonado, pobre e fudido? Aquele abraço, fique aí. Sabe aquela história de vamos nos antecipar para não ter que mudar nada? Era o que ia rolar. Aí o Chico, antes dele, né, como é o nome da liderança que antecedeu em Chapuri, em Brasileia, em Chapuri, teve Wilson Pinheiros, outros sindicalistas, tá? Que não eram ambientalistas, anterior a Chico Mendes, que se levantaram, muito mais com aquela agenda da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, foram assassinados pelo latifúndio. O Chico conseguiu ficar vivo, mas não por muito tempo, levantou o movimento, disse para os seringueiros não aceitar a titulação de terra do INCRA, que aquilo era privatizar a terra, que era para os seringueiros se aproximar do pensamento indígena e do modo indígena de estar no território, porque aqueles seringueiros sempre viveram em grandes extensões de terra, pensando que tinha um patrão. Agora eles iam pegar lote de 100 hectares. Aí eles falaram, não, a gente não quer lote, a gente quer viver igual os índios. Aí eles diziam, mas a Constituição só reconhece aos índios o direito ao uso comum da terra. As comunidades indígenas. Não tem outra comunidade que é previsto a eles uma posse da terra coletiva. Tem as unidades de conservação, o Parque Nacional, né, reservas biológicas. Aí o pensamento avançou, e por que não reserva extrativista? Mas não existe essa figura no sistema de unidade de conservação brasileiro, não existe uma reserva extrativista. Aí um elenco de pessoas, a Maria Alegrete, o Mauro Almeida, a Manuela Carneiro da Cunha, antropólogos, geógrafos, Aziz Absaber, um grande geógrafo lá da USP, e muitos outros colaboradores de fora do Brasil e de dentro do Brasil, conseguiram pensar uma formulação que deu consistência jurídica, antropológica, sociológica para a reserva extrativista. E nós conseguimos criar a primeira reserva extrativista, se eu não me engano, foi em 91. Eu sei que na ECO 92 já foi anunciado os diplomas de algumas reservas extrativistas, e daí para frente, e desgraçadamente houve o assassinato do Chico Mendes, mas aquilo também projetou a legenda das reservas extrativistas para o mundo inteiro. A reserva extrativista está consolidada, ela é um novo estatuto de terra, né, um status de estar na terra para comunidades não indígenas, que abriu a precedência depois para as unidades de desenvolvimento sustentável, Mamirauá e outras unidades, né? São reservas de desenvolvimento sustentável, as RDS, não é isso? Reservas Nacionais de Desenvolvimento Sustentável, reservas naturais de desenvolvimento sustentável. E aí a gente foi pluralizando a visão de status de unidades de terras com comunidades humanas vivendo dentro de áreas que têm a prioridade da conservação, mas que ela prevê a interação com comunidades humanas. É uma ideia muito avançada. Nesse sentido, aqui no Brasil também, a gente foi vanguarda em demonstrar a viabilidade de comunidades humanas dentro de unidades que eram pensadas como unidades de conservação e de uso sustentável. Nós avançamos, porque até a década de 80 o que tinha era reservas biológicas, gente fora. Gente dentro de conservação, não. Era gente fora. E isso gerava muito conflito. Era tirar famílias de caiçara, tirar
comunidades indígenas, tirar gente de dentro da terra para dizer que aquilo ali era uma unidade de conservação. Aquela violência toda a gente conseguiu superar essa perspectiva excludente e trabalhar com uma ideia que aproxima do debate sobre comunidades humanas e natureza em desenvolvimento sistêmico, cooperado um com o outro. Krenak, o que é o eterno retorno do encontro? O eterno retorno do encontro ele está localizado num debate que é o debate colonial, que é a coisa da Europa ter vindo para as Américas. A gente até mencionou Marçal de Souza, que disse: o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. E se o Brasil foi invadido, uma invasão não é um encontro. Eu não conheço nenhum encontro que nasceu de uma invasão. E a invasão é um ato hostil, não é amigável. Eu fui convidado para uma série de conferências organizadas pelo Adalto Novaes na década de 90, e esse evento estava falando sobre as circunnavegações, chegada dos europeus nas Américas. E o painel que eu participava junto com outros pensadores era o painel que falava sobre o que eles nomearam de encontro. Encontro de 1500, os 500 anos, celebrando os 500 anos. Eu botei em questão a ideia de encontro e fiz uma fala que ficou com o título de O Eterno Retorno do Encontro, né? Que é um adiamento sem fim desse gesto respeitoso de reconhecer o outro. Tem um outro ali. Quando a gente chega em algum lugar, tem um outro. Se a gente chegar em Marte, a gente tem que lembrar que tem um outro lá. Quando os astronautas pisaram na Lua, lá tinha um outro. Mesmo que esse outro não se configure como um igual a gente, a conclusão dos homens que foram à Lua é de que lá não tinha nada, né? Eles estão enganados. Lá tem um outro que ainda não foi enxergado, que ainda não foi visto. Isso é o eterno retorno do encontro. É um encontro que é sempre protelado. E no caso dos europeus com os povos originários daqui do que virou o Brasil, a prova de que esse encontro nunca aconteceu de fato é que nós estamos de novo sob uma eminência de uma mortandade que configura genocídio contra os povos indígenas. É a última denúncia que os tribunais internacionais acolheram contra o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é mais uma vez levado a um tribunal internacional, como foi já o Tribunal de Haia. O Mário Juruna não foi ao Tribunal de Haia em 81, 82, acho que foi em 81, acompanhando o Márcio Souza, um jornalista da Amazônia, dirigindo uma acusação contra o governo brasileiro, na época da ditadura, de genocídio contra os Waimiri-Atroari, aquele povo indígena que a Perimetral Norte destruiu o território deles. Então, assim, há 40 anos atrás, o Brasil já foi apreciado num tribunal internacional por omissão ou promoção de ações que configuram genocídio contra um povo indígena. Há 40 anos atrás. Parece que a gente não aprendeu nada. Isso é o eterno retorno do encontro.
Eu queria te fazer mais uma última pergunta, Krenak, para não tomar muito sua manhã. Você está publicando um novo livro, A Vida Não É Útil, com reflexões sobre consumismo desenfreado, degradação ambiental e esse momento de pandemia. Queria te perguntar se a pandemia é uma resposta de Gaia às agressões à humanidade e ao nosso modelo de desenvolvimento, e se você acha que a ideia de sustentabilidade é uma utopia da humanidade. Então, você me mandou duas perguntas muito importantes, cada uma delas com uma relevância enorme, e eu não consigo comentar as duas ao mesmo tempo. Então, eu vou primeiro falar do Covid Fica à vontade. Fica à vontade. Gaia, a vida, a Terra, esse planeta maravilhoso, a sua, o seu funcionamento, o funcionamento desse planeta, a percepção dele como um organismo o tempo inteiro ativo, é difícil para o senso comum atinar com isso. É mais ou menos parecido com aquela ideia de todo mundo sabe que Deus existe, mas tem gente que gostaria de ver ele, acreditar. De repente, todo mundo concorda comigo de que a Terra é um organismo vivo, mas gostariam de ver ele fazendo alguma coisa para provar que está vivo. Esse organismo está provando que está vivo para a gente, matando milhares de humanos. Não com a moral tipicamente humana. Não tem nada a ver com a moral humana. Esse organismo, ele está muito além de qualquer julgamento e da nossa compreensão do que é bem e mal. A Terra pode, em 5 minutos, apagar a humanidade inteira. Em 5 minutos. Em todos os polos, a Terra para de produzir o mesmo fluxo de oxigênio de grátis. Esse oxigênio de grátis que ela dá para a gente, por 5 minutos ela vai fechar ele. Morre todo mundo. Todo mundo. A humanidade inteira. Apaga, feito mosca, depois de você aplicar um Baygon. Você consegue imaginar isso? Um instante de a Terra tirar o oxigênio dos humanos e todos os humanos se desligarem, se desligar. Você vai fazer o quê se a Terra tirar seu oxigênio? Você vai espernear? Durante quantos minutos? Sabe uma coisa maravilhosa? Quando todos nós estivermos desligados, essas borboletas bonitas que ficam voando na beira dos igarapé e dos córregos, elas vão continuar voando. As borboletas. Eu abri a janela hoje de manhã cedo, um colibri veio, quase que me bicou a minha cara, voando na minha frente, assim, pairando, voando na minha frente, como se tivesse um vidro, assim, separando a distância dele do meu rosto. E eu acho que ele estava falando comigo, e aí, você está vivo? Se a gente for desligado, a gente vai virar estrume, vai ser uma carniçaria danada, mas não vai fazer falta nenhuma. Nós não somos nada, Magé. Esses aproximadamente 7 bilhões de pessoas é estrume da Terra. E nós não temos direito de fazer a bagunça que a gente faz aqui no corpo da Terra. Alguém pode dizer que eu estou fazendo um discurso místico,
uma coisa apocalíptica. Mas para quem gosta de Apocalipse, pode ir lá e ler o último livro do João na Bíblia. Vai lá, vê lá o que está dizendo lá. Ele está dizendo uma coisa, em outros termos, mais ou menos parecida, que vai ter uma hora que vai ter um apagão. O apagão é a conta da luz. Fazendo uma parábola sobre o Apocalipse é a conta da luz. Se a gente já banalizou naquele texto do Apocalipse, ele já virou roteiro de filme, novela, piada. Se a gente já banalizou o respeito por esse organismo vivo que é a Terra, que nos dá a vida, qual é o problema de um apagão? O apagão, de repente, é o pagamento que a gente merece. Eu não vou de joelho à Aparecida do Norte pedir para não ter apagão. Eu vou ficar bem aqui esperando. Isso é a sua primeira pergunta. Sobre o vírus ser uma vingança. Então, para ele ser uma vingança, esse organismo maravilhoso ia ter que ter uma moral. Uma moral bem elástica, igual a dos humanos. Né? Ele não tem essa moral. Maravilhosamente, a natureza não tem moral. Já está além disso. E a segunda questão que você me fez pensar, que também é difícil de responder. Atualiza aí. Se a sustentabilidade é uma utopia da humanidade. Então, como a gente teve uma conversa longa, Magela, e a gente conseguiu se referir a vários aspectos assim da história, da perspectiva científica, da lógica desse mundo que a gente compartilhou até agora no final do século XX, tem gente que está reclamando, inclusive, que o século XX não acabou. Que estão denunciando, dizendo, olha, nós estamos atrasados. A gente deveria estar no século XXI e nós ainda estamos aqui arrastando o rabo no século XX. Com tudo de pior do século XX pendurado na gente. Pois bem, nesse repertório foi constituído uma narrativa onde um esforço conjugado da ciência e da política, os humanos iam produzir um equilíbrio entre consumo e produção. E eles chamaram isso de sustentabilidade. Um equilíbrio entre o que temos e o que consumimos. Isso seria a sustentabilidade. Você me perguntou se isso é uma utopia? Não, isso não é uma utopia. Isso é comprovadamente uma impossibilidade. É uma distopia, é uma distopia. Ao invés de ser uma utopia, é uma distopia. Porque no mês de junho desse ano, nós entramos no vermelho porque a gente já tinha comido um planeta Terra. Dizem que em novembro, dezembro, nós já vamos ter comido 2 planetas Terra e um pedacinho do terceiro. Nós já estamos consumindo 2,5 planetas por ano. Se alguém insistir com você que tem alguma coisa sustentável, você desconfie desse sujeito. Porque ele deve ser um desses caras que estão fazendo o tipo de política que a BHP, a Renova, a Samarco e a Vale do Rio Doce estão fazendo para restaurar o dano ambiental da bacia do Rio Doce e do Paraupebas, e que essa semana foi objeto de uma ação do Ministério Público que descobriu que eles estavam fazendo o seguinte: a multa que eles teriam que pagar foi fixada em alguns bilhões. Ela não foi paga, mas foi criada uma fundação para promover as ações reparatórias. A fundação pega o dinheiro
que era para ser uma multa, mas não foi paga, faz de conta que está restaurando e devolve para a contabilidade da Vale, da Renova e da BHP de novo o dinheiro. O que é isso? Que sistema é esse? Que retorno é esse? Isso é sustentável? Essa é a sustentabilidade da Vale do Rio Doce, da BHP, da Samar. Essa é a sustentabilidade da mineração no Brasil. Então, sustentável. No meu livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu falei sobre o mito da sustentabilidade. Ela não é uma utopia, ela é um mito. Ela é um mito oportunista. Igual um vírus oportunista que aproveita um divórcio entre o humano e a natureza e cria uma camada mortal recobrindo o planeta Terra de corpos prostrados, ou no leito dos hospitais, ou no buraco, na vala comum, aberto por máquinas. Nós vamos alcançar 100 mil mortos no Brasil. Eu acho que nem a guerra do Brasil, quando o Brasil entrou na guerra do Paraguai, a gente matou e morreu tanta gente, 100 mil pessoas. Eu acho que nem na guerra que os Estados Unidos fez para destruir a Síria, eles tenham chegado a esse índice de 50 mil, 60 mil, 100 mil. Nós estamos matando mais do que guerra. Nós somos uma praga. Nós não somos sustentáveis. Uma praga que desenvolve um discurso de sustentabilidade para justificar a sua propagação. É uma praga inteligente. Nós somos a única praga inteligente do planeta que é capaz de inventar um mito de sustentabilidade para a gente continuar arregaçando o planeta. É uma vergonha. Como dizia o poeta Manuel de Barros, eu queria ser uma formiga, uma pedra, um pau, para ter menos vergonha. Krenak, que honra, prazer te ouvir essa manhã. Queria muito te agradecer por você ter doado o seu tempo para a gente, né, doado sua sabedoria. Muito obrigado mesmo, espero que você tenha gostado. E para mim. Prazer de te conhecer, Magela. Prazer de te conhecer, tá legal? Foi um prazer. Esse foi mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Esperamos que vocês tenham gostado dessa série e, quem sabe, nos vemos numa segunda temporada com mais histórias incríveis sobre ciência e natureza. Um feliz 2021 para todos.